Amém, Igreja do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos meditando lá em 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. Amém? Hoje tem um pouco de complexo, irmãos, porque hoje nós vamos falar somente de reis. E é rei de Israel, é rei de Judá. Então tem hora que nós podemos, nós podemos ficar um pouco perdido, mas no decorrer dos nossos estudos nós vamos entender a palavra do Senhor cada dia mais, amém? No capítulo 15 ele vai nos falar assim de Azarias, rei de Judá. Então, Azarias, ele tinha 16 anos quando começou a reinar em Judá. E ele reinou 52 anos e fez o que era bom diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Mas interessante, irmãos, que no decorrer dessa história você vai ver que o Senhor o feriu este rei. Ele ficou leproso. E então o seu filho, Jotão, ele que resolvia as coisas para, o rei. E logo após o rei, ele morreu, então o seu filho tomou a sua posição no reinado e ele reinou sobre Judá. Logo à frente nós vamos ver Zacarias, reina 6 meses. Então, Zacarias era filho de Jeroboão. Então ele reinou 6 meses sobre Samaria. E logo após nós vamos ver, Deus levanta outro rei chamado Salum, filho de Jabes. Foi ele que matou o rei e reinou no lugar do rei. E então, mais à frente nós vamos ver Salum, ele reina em Samaria somente um mês que ele reinou em Samaria. E logo após, veio outro rei chamado Menahem. Menahem era filho de Gade. Então, Menahem, ele reinou 10 anos em Samaria. E logo após de Menahem, veio o seu filho, porque Menahem ele faleceu, o seu filho começou a reinar. E o filho, ele chamava Pecaias, e ele reinou 2 anos sobre Samaria. Então, Pecaias, ele reinou ali em Samaria 2 anos. E logo após veio outro rei chamado Peca. O seu capitão conspirou contra ele e o feriu, contra Pecais. E então Peca reinou no lugar de Pecais. E Peca reinou 20 anos em Samaria. E mais à frente nós vamos ver Jotão, rei de Judá. Ele começou a reinar sobre Jerusalém. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Então, queridos, nós vimos aqui o capítulo 15. E logo após, Jotão, ele morreu e seu filho começou a reinar, que se chamava Acás. No capítulo 16, aí nós vamos ver Acás reina Judá. Então Acás começou a reinar, Judá, Jerusalém, e Acás, ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Jerusalém 16 anos em Jerusalém. Então ele reinou sobre Jerusalém 16 anos.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Então nós vimos aqui um pouco complexado, né? Nós falamos de Jerusalém, nós falamos de Judá, nós falamos de Israel, nós falamos de Samaria, mas aqui nós estamos falando de 2 reinos. Amém? Quando nós estudamos, nós vimos lá atrás, foi lá atrás. Vocês lembram que quando Salomão se afastou de Deus e Deus dividiu, né, 10 tribos e 2 tribos, tudo por causa de Salomão, irmãos. Todo pecado, sempre nós falamos, né? Todo pecado ele tem uma consequência nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que eles plantavam, eles estavam colhendo. E se você vê o rei, né? O reino de Israel, todo o reino de Israel, querido, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você lembra de Jeroboão? Jeroboão, ele trouxe a idolatria para dentro de Israel. Foi ele que trouxe. E ele passou reinado sobre reinado. Passou 20 reis, irmãos. E todos os reis fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles. Então nós vimos aqui no capítulo 16 que, né, Acás, ele reinou, né, sobre Judá, e Acás, ele morreu, e seu filho chamado Zedequias reinou em seu lugar. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus.